da arca que Deus deu para Noé. Você não vê ali sistema de locomoção, você não vê ali sistema de direção, você não vê vela, você não vê motor, você não vê sistema de propulsão. Interessante. Esse homem olha e diz: Noé, o teu barco não tem um sistema de navegação. Se o que você está dizendo é verdade, se você está dizendo que o mundo vai ser inundado por água, então esse mundo vai virar um imenso mar. Você não sabe, Noé, eu sou um cientista, disse ele, você não sabe o que a ausência dos continentes pode causar no mundo. O mundo inteiro, um oceano, as grandes ondas, grandes tsunamis vão varrer toda a crosta terrestre e vocês serão atingidos por estas ondas e este barco que vocês têm também irá naufragar. E agora esse homem apontando para a arca, olha para Noé e diz, segunda pergunta, que segurança tem o teu barco? Que segurança você pode dar às pessoas que entrem no barco, que de dentro do barco elas sairão com vida? Interessante. Que segurança! Você sabe que Noé, nesse momento, ele vê que as pessoas estão ridicularizando. Ele vê que as pessoas estão desprezando. E Noé, nesse momento, ele se levanta, diz a alegoria, olha para aquele grupo de sábios e diz assim, eu gostaria que vocês soubessem quem eu sou e quem eu não sou. Eu sou o construtor do barco. Eu fui o mestre-obra. Eu fui o edificador. Mas eu não sou o capitão, eu não sou o comandante, eu não sou o almirante. O capitão, o comandante e o almirante virão navegar esse barco. Eu não. Eu simplesmente construí esse barco. Ele vai cuidar, o capitão, o comandante e o almirante vai cuidar de navegar esta embarcação. E as pessoas então começaram a rir de Noé. Interessante. Rindo de Noé. Noé é um homem diferente. É um homem que se prepara. E esse é um momento importante. Porque agora, veja, Noé está prestes a executar todo o plano que Deus tinha planejado. E quando Noé está por decidir, olha só o resultado de uma escolha de um homem. Ele vai afetar a família, ele vai afetar a geração que ele vive, e agora Noé está prestes a tomar esse passo. E Noé ele diz o seguinte, quando ele se levanta, ele diz assim, eu convido vocês, por que vocês não entram na arca? Eles olham para Noé e dizem, não é racional. Não consigo entender, eu não posso entrar em algo que eu não consigo entender. Interessante, nesse momento diz a alegoria que se ouviu um barulho, e quando se ouviu o barulho, as pessoas olharam e sabe o que era? Era uma procissão de animais. Essa procissão de animais, ela era muito grande. Interessante, estes animais vinham para a arca. Quando olharam para estes animais, e sabe, aqui um quadro interessante, e eu quero que você acompanhe comigo. Quando estes animais, olha bem para mim aqui, porque quando estes animais, eles vieram para a arca, tem uma cena que não pode ser esquecida. Sabe qual é? Eu quero te mostrar aqui uma cena. Olha aqui a gravura. Porque os animais estão entrando na arca. E algumas coisas precisam ficar bem claras. Sabe, os animais foram mais obedientes a Deus e homens intelectualmente, com longevidade e altura, foram desobedientes. Interessante. Animais irracionais obedeceram mais do que seres humanos com livre-arbítrio. Você não acha que é uma coisa estúpida? A Bíblia diz no Salmo, não seja como a mula, que precisa de freios e cabrestos para ser guiado. A mula não entrou aquele dia na arca, porque a mula é um híbrido. Sabe quem entrou na arca? O cavalo e a sua fêmea. O cavalo e a fêmea foram mais sábios que homens. É estúpido. Agora, nesse momento, Noé se levanta e ele diz assim, entre na arca. Porque se você entrar na arca, você terá vida. Quem entra na arca tem salvação. Quem fica fora tem a perdição. E sabe o que aconteceu? Quando Noé fez este apelo,
o filho de Noé aceitou o apelo. E eu gosto dessa parte, sabe, pais? Porque Noé é um grande investidor, mas ele é um grande pai. Noé, ele faz, através dos seus atos, da sua maneira de viver, ele dá lições para a família. E interessante, ele se desfez de tudo que ele tinha, ele tirou todos os apegos que os seus filhos, sua esposa e ele poderiam ter esse mundo e transferiu os valores para o futuro. Quando ele chamou seu filho, o filho veio. Você sabe que Sem nasce 20 anos depois do projeto da arca estar sendo feito, a arca estar sendo construída. Sem nasce 20 anos depois. Dos 120, Sem nasce 20 anos depois. Quando o pai chamou Sem olhou para o futuro, olhou para o passado e no presente tomou uma grande decisão. Porque ele olhou para o passado e disse, eu aprendi a andar na arca. Eu aprendi a conversar, eu fiz amigos, eu namorei, eu casei na arca. Sem a arca eu não sou nada. Interessante, quando o pai disse vem, ele olhou agora para o futuro e ele não consegue ver o futuro sem a arca. Interessante que ele deve ter passado desprezo na escola, os amigos devem ter dito para ele, olha, teu pai está se desfazendo de tudo, teu pai é louco, teu pai é desequilibrado. E ele diz, não, meu pai sabe o que está fazendo, meu pai, ele fala com Deus e eu acredito no meu pai. Quando o pai chamou, o filho veio. E eu vou te dizer uma coisa, naqueles dias, Noé e sua família se salvaram e uma multidão de pessoas se perderam. E sabe qual foi o diferencial? Sabe qual foi o ponto principal? Jesus disse, como nos dias de Noé, assim será. Porque nos dias de Noé comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Então eles não conseguiram perceber, eles não conseguiram ver a gravidade do tempo, eles não conseguiram ver o momento, eles não conseguiram se desfazer, eles não conseguiram deixar as coisas. Ellen White diz que a gente tem que deixar as coisas, a gente tem que administrá-las, a gente tem que cuidar para não se envolver, porque na hora certa você tem que partir e aí você vai ter que deixar. As pessoas não conseguiram deixar e elas morreram. Por quê? Porque não conseguiram perceber o perigo dos dias que estavam vivendo. Eu quero falar contigo, porque esse é um momento especial, esse é um momento solene. Noé se desfez de tudo e ele ganhou um novo mundo. Eu te pergunto, e você? Você está agarrado a coisas? Ou você está começando a transferir valores? Você está começando a depositar no banco celestial, como diz a Bíblia, onde a traça e a ferrugem não corrói, onde os ladrões não roubam. Você está aplicando lá, você está colocando lá a sua família. Querido, esse é o momento, essa é a hora. Você precisa se entregar, você precisa se doar, você precisa se desprender, porque como nos dias de Noé, Jesus disse, assim será. Que Deus te abençoe e que você decida por Jesus, se entregando a Ele nesse momento. Um grande abraço para você. Tchau.